E, e se o conceito de namoro, que a igreja moderna que a gente tenta tão desesperadamente policiar hoje em dia, sabe? Nem sequer existisse na Bíblia. Pois é uma premissa que desestabiliza muita gente, né? Com certeza desestabiliza. Porque, historicamente, a burocracia que hoje a gente chama de casamento, tipo o cartório, o papel assinado, o celebrante oficial ali na frente, isso é uma invenção muito, muito posterior à narrativa bíblica original. Exato. E é exatamente nesse abismo entre a cultura antiga e a nossa realidade contemporânea que nós vamos mergulhar hoje. Hoje nós vamos explorar as múltiplas perspectivas bíblicas, históricas e, claro, teológicas sobre uma questão que é muito profunda: o sexo antes do casamento. Um tema bem complexo. Muito. A nossa grande questão hoje é a seguinte: a Bíblia realmente condena o sexo antes do casamento como um pecado absoluto em todas as circunstâncias? Ou o texto sagrado foca mais em alertar contra a luxúria, a prostituição e a ausência de compromisso? Essa é a grande linha divisória, né? Sim, e no nosso formato aqui, eu defenderei a visão da teologia cristã clássica, ou seja, de que a intimidade sexual foi projetada por Deus de forma exclusiva para a aliança pública do casamento, e que fora dessa fronteira, ela de fato viola o desígnio divino. Certo. E eu argumentarei pelo outro lado, né? Que se a gente lê as escrituras com rigor histórico, o sexo consensual dentro de um relacionamento de amor, um compromisso genuíno e vitalício, ele pode não se enquadrar naquilo que a Bíblia chama de imoralidade sexual. É uma tese ousada. Sim, mas a minha visão é que nós estamos frequentemente confundindo exigências cerimoniais modernas com a verdadeira essência da aliança bíblica. Bom, para começarmos então, a gente não pode ignorar o mapa fundacional, sabe? Gênesis 2:24. Clássico. Sim, o texto estabelece a ordem arquitetônica da coisa toda. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Repare bem na ordem dos verbos aí. Primeiro, há um abandono público de uma estrutura familiar, o deixar pai e mãe. Certo. Isso é uma transferência de jurisdição, entende? É um ato sociológico, um ato legal de estabelecer uma nova unidade autônoma ali perante a comunidade. Somente depois dessa separação formal, dessa aliança reconhecida por todos, é que o texto menciona a união da sua carne. A consumação física coroa um compromisso que já foi estabelecido publicamente. Olha, o problema com essa leitura, pelo menos do meu ponto de vista, é que ela injeta nossa mentalidade ocidental moderna direto em um texto do Antigo Oriente Próximo. Como assim? Deixar pai e mãe naquela época não significava realizar uma cerimônia religiosa com um sacerdote e depois ir direto para a lua de mel, sabe? Não tinha vestido branco e juiz de paz. Exatamente. Na estrutura patriarcal antiga, a mulher frequentemente passava da tenda do pai para a tenda do marido. Imagina Isaac e Rebeca no livro de Gênesis. Não houve uma cerimônia formal. A Bíblia relata que Isaac simplesmente a levou para a tenda da mãe dele, Sara, deitou-se com ela e ela se tornou a esposa dele. A união física atrelada à intenção de um compromisso definitivo era o casamento aos olhos de Deus. Sim, mas espera um pouco. Repara numa coisa crucial nesse exemplo específico de Isaac e Rebeca. Houve um acordo formal prévio. Teve a negociação do servo. Exatamente. O servo de Abraão foi até a família de Rebeca, ele negociou, ele entregou bens, a família abençoou a ida dela. Havia um pacto comunitário ali, indiscutível. Não foi tipo um acordo privado e secreto entre dois jovens apaixonados testando a compatibilidade física no escuro, sabe? A comunidade inteira sabia que eles pertenciam um ao outro de forma irrevogável. Eu não discordo de que o envolvimento da família era a norma cultural. Isso é fato. Mas a questão central aqui é o que consumava o ato moralmente. E isso nos leva, inevitavelmente, ao uso do termo grego porneia, no Novo Testamento. Que é traduzido quase sempre como fornicação ou imoralidade sexual. Isso, a tradição cristã passou a usar essa palavra como um guarda-chuva, sabe? Para condenar basicamente qualquer sexo antes de uma cerimônia.
Mas se a gente olhar para o contexto greco-romano e para as raízes lá em Levítico 18, porneia se referia a práticas de profunda degradação. Você diz coisas piores do que o sexo casual. Sim, muito piores. Prostituição cultural, incesto, adultério. Usar a palavra porneia para condenar dois adultos solteiros que se amam profundamente e que decidiram antecipar a união de uma só carne é um anacronismo linguístico enorme. Olha, eu até vejo o apelo emocional e histórico desse argumento, mas ele falha num teste teológico e lógico muito básico no Novo Testamento, na minha visão. Falha onde? Se o sexo entre duas pessoas solteiras que se amam fosse perfeitamente puro diante de Deus, só com base no amor, como você explica a instrução extremamente pragmática que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios 7, versículo 9? Você está falando daquela parte de viver abrasado? Exato. Paulo diz claramente aos solteiros: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Pense na mecânica dessa frase. Paulo reconhece o forte desejo sexual ali, mas ele não diz: olha, se vocês se amam de verdade e têm intenção de ficar juntos, vão em frente e consumam esse afeto. Não. Ele fala para casar. Ele prescreve uma ação estrutural objetiva que se casem. O casamento objetivo é o remédio legítimo para a atração sexual. Se o compromisso interno, amoroso, fosse suficiente por si só para legitimar o sexo, a instrução de Paulo seria um obstáculo farisaico, sabe? Ele estaria impondo um fardo burocrático desnecessário. É uma leitura interessante, mas você está presumindo que a comunidade ali em Corinto estava lidando com dilemas de casais cristãos românticos ponderando sobre o momento certo de transar. E não estavam. Não. A realidade de Corinto era radicalmente diferente. Paulo está escrevendo para uma igreja imersa numa cultura de hedonismo extremo. Para o mundo greco-romano daquela época, o sexo era visto apenas como um apetite biológico qualquer, exatamente como comer ou beber, sabe? Sim, havia uma devassidão grande. Havia, literalmente, a prostituição reverenciada no templo de Afrodite. Então, o abrasamento que Paulo ataca ali não era o amor profundo entre noivos devotos, era a luxúria predatória e utilitarista daquela cultura. Entendo. Ele está basicamente dizendo: fujam dessa mercantilização do corpo e entrem na aliança sagrada do casamento. Ele não está falando de casais que já se amam e têm um compromisso sério. Mas veja bem, o problema com essa leitura sociológica é que ela esvazia o texto de sua autoridade moral universal. Por que esvazia? Porque sim, Corinto era promíscua, todo mundo sabe disso. Mas Paulo não baseia sua ética sexual na cultura local de Corinto. Ele a ancora consistentemente lá na criação. Ele cita Gênesis constantemente. Sim, ele volta para a criação. Então, se a regra de Paulo se aplicasse apenas a quem frequenta templos pagãos ou a quem não tem sentimentos profundos, a gente perderia completamente a bússola objetiva. Se você remove a necessidade de uma aliança externa imensurável, você cria um caos moral absoluto. Caos em que sentido? Quem decide quando o namoro virou aliança? São 6 meses de paixão? 1 ano morando junto? A régua passa a ser puramente sentimental. E sentimentos, como nós bem sabemos, são coisas profundamente voláteis. Olha, o antídoto para o caos moral, na minha opinião, não é a burocracia estatal ou religiosa moderna. Se a gente quer entender a verdadeira jurisprudência bíblica sobre sexo antes de uma aliança formal, a gente não pode ficar apenas nas cartas de Paulo. Para onde você quer ir? Precisamos olhar para como a lei de Moisés lidava com a mecânica disso na prática mesmo. Vamos para o texto de Êxodo 22, versículo 16. Ah, você está falando da lei sobre a sedução da virgem? Exatamente. A lei lá estabelece que se um homem seduzir uma virgem que não está prometida a outro homem e se deitar com ela, ele deve pagar o dote ao pai dela e ela se tornará sua esposa. Certo. Pense no porquê dessa lei existir e na imensa diferença de peso penal em comparação com outros atos sexuais. O adultério ou o incesto na Torá carregavam a pena de morte imediata. Eram profanações graves. Sim, eram quebras irremediáveis da ordem moral, uma profanação absoluta.
Mas a sedução da solteira, não. Mas a sedução da solteira também exigia reparação. Não era tratada como algo, sabe, natural ou perfeitamente lícito. Sim, exigia reparação econômica e social, mas não a morte. E por quê? Porque no Antigo Oriente Próximo, a sobrevivência econômica de uma mulher dependia inteiramente da proteção do seu pai e depois do seu marido. Faz sentido. Se ela perdesse a virgindade antes, ela perdia o seu valor no mercado de casamentos da época, o que significava que ela poderia acabar na miséria ou na escravidão. Então, a lei não está dizendo o sexo pré-nupcial é uma abominação cósmica. A lei é uma rede de segurança. Uma rede de segurança. Isso, ela força o homem a assumir a responsabilidade vitalícia pelo ato que ele iniciou. O ato físico, na prática, engatilhou o dever do casamento. O sexo forçou a aliança. Você levanta um contexto histórico muito fascinante aí, mas eu acho que a sua conclusão vira a lógica moral totalmente de cabeça para baixo. Virar de cabeça para baixo como? Você está usando uma lei de reparação de danos para tentar estabelecer uma espécie de neutralidade moral. É o equivalente a você dizer: já que a lei exige que quem quebra a janela do vizinho pague pelo vidro novo, então quebrar janelas não é tão ruim, contanto que você tenha dinheiro para consertar. Mas eu não estou dizendo que... Espera, deixa eu concluir o raciocínio. O ato de seduzir a virgem não era visto como um casamento antecipado e abençoado, sabe? Era visto como uma infração grave. Era um roubo da autoridade paterna e da honra da mulher. Certo, mas... É por isso que exigia o dote. O fato de que a pena ali era o casamento obrigatório só prova o meu ponto. O sexo exige a estrutura do casamento para não ser destrutivo. Não é que o sexo sem aliança seja bom. É que ele é tão poderoso, tão impactante que, uma vez feito, a única forma de mitigar o dano na sociedade antiga era forçar a criação da estrutura que deveria estar lá desde o início. Tá, eu não tô dizendo que quebrar a janela é aceitável ou moralmente neutro. O que eu tô dizendo é que equiparar um relacionamento profundo, maduro e monogâmico de hoje, a quebra irresponsável de uma janela é um erro de categoria gigante. Você acha a analogia injusta? Muito! O que santifica uma união, se o amor mútuo, a intenção de exclusividade e o compromisso perante Deus já existem entre os dois, por que a gente insiste que o ato só deixa de ser pecado no segundo em que um celebrante assina um papel no cartório? Isso soa incrivelmente farisaico. Inais, em Mateus 5, Jesus eleva o debate ao dizer que quem olha com intenção impura já adulterou no coração. O foco principal de Cristo é a motivação interna. O problema é usar a outra pessoa como um objeto de prazer, não um abraço da intimidade em si quando há amor verdadeiro. Olha, mas pensa no perigo que é elevar o amor e a intenção interna como as únicas métricas que validam o comportamento ético. Por que perigo? Porque se a intensidade do amor verdadeiro e o consentimento de dois adultos validam o sexo independentemente da aliança objetiva, o que impede essa mesma lógica de justificar algo muito pior? Como o quê, por exemplo? Teoricamente, se o amor é o árbitro final, dois adultos que já são casados com outras pessoas poderiam cometer adultério sem culpa nenhuma, desde que eles argumentassem, que o casamento oficial deles já estava morto emocionalmente e que eles estavam agora genuinamente apaixonados um pelo outro. Mas isso é diferente. Quando a aliança objetiva é descartada, a moralidade desmorona. O amor desvinculado de um compromisso externo e irrevogável que todo mundo vê, facilmente se corrompe em narcisismo. O eu sinto que te amo vira a única lei. Não, essa extrapolação falha porque ela ignora completamente a diferença entre quebrar um pacto e iniciar um. O adultério que você citou destrói ativamente uma promessa sagrada existente. Isso é violação, é mentira, é quebra de aliança. Certo. Um casal solteiro que é profundamente comprometido não está quebrando aliança com ninguém. Eles estão, na visão deles e de Deus que sonda os corações, consolidando a união de suas almas e corpos. É uma iniciação, não uma destruição. Mas eles estão usufruindo dos benefícios mais profundos de uma união sem assumirem publicamente os riscos morais, legais e sociais que vêm com ela. Deixa eu sair um pouco das ilustrações teológicas aqui e usar uma metáfora do nosso cotidiano moderno para tentar explicar por que a fronteira do casamento importa tanto. Pode falar.
Imagina a diferença entre você assinar um contrato de financiamento imobiliário e você apenas alugar um apartamento temporário. Ok, onde você quer chegar com o mercado imobiliário agora? É simples. Quando você entra num apartamento financiado, você tem o contrato definitivo. O banco testemunhou, o cartório registrou, as chaves são totalmente suas. Você pode, sei lá, derrubar paredes, investir muito dinheiro, decorar tudo com a segurança absoluta de que ninguém vai te expulsar dali no mês que vem se você perder o emprego. Uhum. A segurança da propriedade. Exato. O casamento é essa casa própria. O sexo antes da aliança pública, não importa o quão apaixonado o casal seja, é como tentar reformar e investir todas as suas economias, as suas emoções num apartamento alugado e sem contrato fixo. Ah, entendi o ponto. No momento em que houver uma discordância grave, o outro lado pode simplesmente arrumar as malas e ir embora, sem precisar dar satisfação a juiz, a pastor, a família, a ninguém. E você fica lá, com um investimento emocional totalmente destruído. Olha, a sua analogia imobiliária pressupõe que o que mantém duas pessoas juntas na dificuldade é o medo da complicação burocrática de um divórcio. E eu discordo frontalmente disso. Não é o medo da burocracia. É sim. O que mantém a casa de pé, na verdade, é o caráter, é o perdão e é o Espírito de Deus agindo nas duas pessoas. Não é o papel que você assinou no cartório ou a festa com buquês de flores. Mas não é o medo da burocracia, é a arquitetura da responsabilidade. Entende? E, aliás, a ciência secular hoje concorda com a teologia antiga sobre os perigos disso. A ciência secular? Sim. Quando nós olhamos para o mecanismo neurobiológico do que acontece durante o sexo, vemos que o corpo não conhece esse conceito humano de relacionamento casual ou de, nós estamos apenas noivos. Tem toda a questão hormonal. Exatamente. A liberação massiva de ocitocina e vasopressina no cérebro literalmente reconfigura os seus circuitos neurais para criar um vínculo de apego profundo com aquela outra pessoa. O seu cérebro age como se uma aliança vitalícia tivesse sido feita naquele momento. Isso é verdade. O vínculo químico é real. E se você faz isso sem a rede de proteção inquebrável que é o casamento, e o relacionamento termina, e vamos ser sinceros, como a grande maioria dos namoros termina hoje em dia, você sofre o que os psicólogos chamam de trauma de ruptura de vínculo. Você rasga uma parte de si mesmo. E essa é uma realidade bem dolorosa, eu admito que é. Pois é. É por isso que o autor e pastor Timothy Keller usa uma metáfora intelectual muito superior sobre o sexo. A metáfora da lareira, né? Exatamente, a da lareira. Ele não descreve o sexo como algo sujo ou maligno, mas como fogo. Dentro de uma lareira construída ali de pedra e alvenaria, que representa justamente a aliança inquebrável, pública e vitalícia do casamento, o fogo é incrivelmente brilhante. Ele aquece, ele ilumina e ele traz alegria para todo mundo na casa. É um fogo controlado e benéfico. Sim, mas se você tirar esse fogo incrivelmente poderoso da lareira e colocar ele no meio do tapete da sala de estar, olha, mesmo que as suas intenções sejam puras e sejam de aquecer o ambiente, mesmo que as chamas sejam lindas ali, você vai incendiar a casa e destruir as pessoas dentro dela. A lareira não é burocracia, ela é engenharia de proteção. Sem a lareira formal, o fogo é incontrolável e é perigoso. O problema com o argumento da lareira do Keller é a gente tentar definir quem é que desenha essa lareira hoje. Nós concordamos plenamente, sem dúvida, que o fogo na sala destrói vidas. Com certeza. E essa é a essência triste da modernidade utilitarista que a gente vê. A cultura de aplicativos, de relacionamento descartáveis, a pornografia que, transforma seres humanos em telas de consumo rápido, o sexo casual no fim de semana. Tudo isso é fogo queimando a mobília e deixando a alma das pessoas literalmente em cinzas. Fico feliz que concordemos nisso. Mas aí que está o ponto. Exigir que dois cristãos adultos, maturos e responsáveis só possam expressar seu amor um pelo outro após uma longa caminhada pelo corredor de uma igreja com padrinhos e marcha nupcial, isso adicionar fardos pesados demais aos ombros das pessoas. A lareira, biblicamente falando, é a aliança de fidelidade diante de Deus. Não é o papel timbrado do Estado. O Estado romano original, aliás, não regulava o casamento dos cidadãos comuns até séculos depois.
Mas a comunidade regulava, o reconhecimento familiar regulava. Sabe, nunca, em toda a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse, a consumação sexual lícita e honrosa foi algo divorciado de um rito de transição socialmente reconhecido por todos em volta. Um rito, sim, mas os moldes variam. Variam, mas a essência não. Até mesmo nas culturas mais antigas e primitivas, você não se casava apenas no coração. Você tinha que declarar publicamente: olha, minha liberdade de solteiro morreu aqui, hoje. Nós somos um só agora, diante de Deus e diante de todos vocês, e cobrem-o se nós falharmos. Uhum. E a razão pela qual nós precisamos desesperadamente dessa estrutura externa é justamente a nossa fragilidade humana, algo que, a sua visão, com todo respeito, me parece meio idealista demais. Como assim idealista? Onde você acha que eu estou sendo idealista? Que você baseia a moralidade da ação na intenção genuína dos dois. Mas nós, os seres humanos, nós somos mestres em mentir para nós mesmos. Quantos casais em um namoro apaixonado acham que sentem o amor definitivo, entregam-se fisicamente ali e 3 meses depois percebem que era só atração química e dependência emocional passageira? Isso acontece bastante. Muito. O rito do casamento exige que você tome uma decisão quase a sangue frio, de forma pública e calculada, antes de liberar esse fogo da paixão sexual. Ele exige que você passe do romântico "eu te amo hoje" para o firme "eu juro ficar com você na saúde, na doença, na pobreza e na velhice". Olha, eu entendo perfeitamente o valor sociológico que o casamento formal traz como uma espécie de âncora em meio a essa tempestade toda das nossas emoções falhas. Mas a minha preocupação teológica real é quando a gente pega essa prudência estrutural, que eu admito que é excelente e sábia, e a elevamos ao nível de dogma irrefutável. E não deveria ser um dogma. De condenação espiritual se não for seguida à risca. Eu acho perigoso. Pensa num casal em circunstâncias super adversas, digamos em uma área de extrema pobreza onde, sabe, documentações custam caro. Se eles dedicam suas vidas um ao outro e consumam sua união perante Deus na intimidade do seu lar, a teologia clássica muitas vezes se apressa em rotulá-los como vivendo em fornicação. É um cenário extremo. Mas existe. E isso, para mim, cheira muito mais aos fariseus exigindo lavagens rituais das mãos antes de comer do que ao Cristo que valorizava de fato a entrega real do coração. A graça de Deus é sem dúvida muito ampla e maravilhosa, cobrindo circunstâncias excepcionais como essa que você citou. Mas a Bíblia não constrói sua ética moral baseada em exceções limítrofes, né? Ela estabelece o padrão geral do que é bom e seguro. E é justamente aqui, no limiar da ética cristã de santidade, que nós devemos começar a trazer nossas posições para uma conclusão. Certo. E eu penso que bem no cerne da questão, nós encontramos uma convergência profunda que não pode ser ofuscada pelas nossas discordâncias aqui. Sem dúvida, nós concordamos em muita coisa. Nós duas partes aqui rejeitamos a redução do corpo a um mero instrumento utilitário. O sexo nunca é apenas a união de matérias biológicas, ele é uma união ontológica, um entrelaçamento de almas. Perfeito. A minha posição, em resumo, é que o princípio organizador de Deus não foca primariamente na ordem processual dos rituais humanos, mas sim na exclusividade, na pureza de intenções e na aliança inquebrável entre duas pessoas. Onde há compromisso genuíno e o abandono absoluto de atitudes egoístas e exploratórias, ali existe o terreno sagrado onde Deus pode operar, independentemente das formalidades culturais ou estatais modernas. Olha, a sua ênfase na profunda dignidade do ato é excelente. E eu concluo a minha parte afirmando que é exatamente por causa do poder avassalador dessa dádiva que Deus estabeleceu fronteiras bem inflexíveis ao redor dela. A moralidade bíblica nos ensina que a bênção divina e a paz emocional florescem muito melhor sob obediência aos seus preceitos explícitos. O casamento público e irrevogável é o único recipiente realmente forte o bastante para conter essa energia nuclear que é o sexo, sem causar devastação por aí. Confiar a nossa pureza ao modelo claro do Criador, guardando o mais profundo nível de intimidade para depois do mais profundo nível de compromisso oficial,
é o ato supremo de fé na sabedoria dele. E essa é a beleza, sabe, de uma análise rigorosa e honesta. Ela nos tira da aceitação passiva e nos força a investigar profundamente por que nós acreditamos no que acreditamos. Sem dúvida. Nós começamos a nossa discussão lembrando o quão reconfortante seria ter uma moralidade tão simples quanto, sei lá, uma planta baixa de engenharia. Mas o que nós descobrimos ao sondar as Escrituras é algo muito mais profundo. Muito mais. É uma tapeçaria teológica riquíssima em história, em neurobiologia humana, em leis antigas de proteção econômica e, claro, em alianças sagradas inquebrantáveis. Então fica a cargo de você, que acompanhou essa nossa análise hoje, examinar as evidências, abrir o texto bíblico, confrontar a cultura ao seu redor e formar as suas próprias convicções maduras. O desafio não é apenas saber a regra de cor, mas sim compreender intimamente o coração do Deus que a inspirou. Obrigado por estar conosco.